Olá, pessoal. Eu sou a professora Paula Couto e hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre a relação entre coordenadas cartesianas e polares, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente quer saber é como relacionar esses dois sistemas de coordenadas, tá? Se eu tiver as coordenadas no sistema cartesiano, como que eu passo desse sistema para coordenadas polares? Se eu tenho as coordenadas polares, como que eu vou fazer para poder passar das coordenadas polares para as coordenadas cartesianas, né? Então, é isso que a gente quer. E para fazer isso, a gente vai primeiro considerar, vou dar um nome aqui, OR θ, o nome para um sistema de coordenadas polares que a gente está fixando, tá? Então, coloquei lá o meu sistema de coordenadas polares. Tem o polo, tem o eixo polar, ok? Estou dizendo que minhas coordenadas polares vão ser R e θ. E também vou considerar OXY um sistema cartesiano ortogonal, ou seja, o par de coordenadas cartesianas vai ser x e y, tá? Fixado uma origem O também. Tal que o semi-eixo positivo OX, o eixo do x, a parte positiva do eixo do x, ele vai coincidir com o eixo polar, tá? E o eixo OY, como que ele vai ser posicionado? Ele vai ser obtido da rotação de 90 graus no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, do eixo OX, ok? E a gente vai considerar que os dois sistemas têm a mesma unidade de medida, ok? Então, eu vou ter essa configuração aqui, tá? Então, eu tenho o meu sistema polar, aqui eu tenho a origem dos dois sistemas, né? Aqui eu tenho o meu eixo polar coincidindo com o semi-eixo positivo OX, tá? E o eixo OY, ele é obtido rotacionando OX no ângulo de 90 graus. E a gente está considerando a unidade igual nos dois sistemas, né? A unidade é a mesma nos dois sistemas. Ok? Então, a gente precisa disso para estabelecer a relação entre os dois sistemas. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente quer a partir disso? Bom, a gente tem um ponto que é diferente da origem, tá? E esse ponto, ele vai estar no plano. E em relação ao sistema OXY, ele vai ter um par de coordenadas x e y. E em relação ao sistema ORθ, que é o sistema polar, né? Ele vai ter um par de coordenadas que eu estou chamando de R e θ. E o que a gente quer saber é como x, y, r e θ têm de se relacionar. Ok? Então, tá aí. Marquei esse ponto. Tá? Esse ponto é esse ponto aqui, tá? Para ilustrar. Ele tá no sistema, ele tá no plano, e esse plano a gente tem os dois sistemas como a gente descreveu anteriormente, ok? Então, a primeira coordenada dele no sistema cartesiano é x e a segunda é y, ok? Ao mesmo tempo que esse ponto no sistema polar, ele tem coordenadas r e θ, certo?
Então, o R está aqui, representando a distância entre o ponto e o polo. E aqui eu tenho o θ, que é o ângulo entre a semirreta OP e o eixo polar, tá? Então, o que eu posso ver? Bom, posso ver que aqui eu tenho, por exemplo, um triângulo retângulo, né? E posso relacionar essas medidas, por exemplo, observando que, se eu olhar para esse triângulo aqui, né? Que o cateto adjacente a esse triângulo retângulo, que é x, dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, que é R, ele dá a relação que a gente chama de cosseno desse ângulo aqui, certo? Ao mesmo tempo que o cateto oposto a esse ângulo, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é R, dá o seno desse ângulo aqui, certo? Então, o que a gente pode escrever? Olha lá. Cosseno de θ é x sobre R. E aí, daí eu vou poder tirar que x é igual a R cosseno θ. E o seno de θ é y sobre R. Então, eu vou poder tirar que o y é R seno de θ. Ou seja, o que a gente fez até agora? A gente achou uma forma de, se eu tenho as coordenadas polares de um ponto, obter as equações cartesianas desse ponto. Para isso, basta eu escrever x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Então, com essas duas equações aqui, eu consigo passar das coordenadas polares de um ponto e obter as coordenadas cartesianas x e y desse ponto, tá? Outra coisa que a gente pode obter nesse triângulo retângulo aqui é a relação conhecida como teorema de Pitágoras, né? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui é um triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso eu sei, ok? O que eu obtenho a partir disso e das relações anteriores que eu descrevi, né? Bom, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu considerar esse r positivo, né, eu posso tirar a raiz quadrada ali e escrever r igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Bom, mas a gente sabe que cosseno de θ é igual a x sobre r e que seno de θ é y sobre r. Portanto, se r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, então eu posso escrever que o cosseno de θ é x sobre esse r, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o seno de θ é y sobre esse r, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, a gente não conseguiu isolar o θ aqui desse lado e desse lado em função de x e de y, porque a gente tem aqui envolvida a função cosseno e a função seno, né? Eu tô fazendo no lado esquerdo das duas igualdades ficaram cosseno de θ e seno de θ. Não ficou θ igual a alguma função de x e de y,
ou θ igual a outra função de x e de y, não. A gente não conseguiu isolar o θ, mas tudo bem. Aqui em cima, a gente conseguiu isolar o r como função de x e de y, tá? Mas a gente consegue descobrir quem são exatamente quem é, na realidade, quem é exatamente esse θ. Por quê? Veja que se eu considero um x diferente de zero, né, eu posso fazer seno de θ sobre cosseno de θ, que é quem? Y sobre R dividido por x sobre R, né? Então, eu vou ter um y dividido por x, como sendo seno de θ sobre cosseno de θ. Mas quem que é seno de θ dividido por cosseno de θ? É a tangente de θ. Então, eu consigo obter tangente de θ igual a y sobre x. Então, veja, eu tenho essa relação que tem que acontecer, eu tenho essas duas relações que tem que acontecer, e posso afirmar também que a tangente do ângulo tem que ser igual a y sobre x. Portanto, se eu tenho um par de coordenadas cartesianas, né, para um dado ponto, né, com essas relações, eu consigo chegar e descobrir, não de forma tão direta, mas através dessas relações aqui que a gente obteve, a gente consegue chegar nos valores de R e θ, né? Então, para passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, eu posso usar essas relações que a gente encontrou. O cosseno de θ é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O seno de θ é y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O r é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E tangente de θ é y sobre x, tá, gente? Então, a gente vai usar essas relações, né, aquelas anteriores que a gente conseguiu, e essas aqui para transitar de um sistema para outro sistema, ok? Então, vamos para o nosso exemplo número 1, onde a gente vai pegar um ponto que está em coordenadas polares e vai passar para... A gente vai encontrar suas coordenadas cartesianas. Então, eu vou colocar essa pergunta aqui. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto P, que é R, θ, igual a 3π sobre 2, tá? Então, de certa forma, essa informação aqui já nos dá dica de que essa dupla aqui é uma dupla de coordenadas polares, tá? Ou a pergunta poderia ser feita dessa forma: quais são as coordenadas cartesianas do ponto P de coordenadas 3 e π sobre 2? Aí tem esse subscrito aqui que indica que esse ponto está no sistema polar OR-θ, ok? Então, eu conheço as coordenadas polares do ponto P e eu quero descobrir as coordenadas cartesianas desse ponto. Ou a gente poderia perguntar ainda, quais são as coordenadas cartesianas do ponto P, 3π sobre 2, dado em coordenadas polares, ou seja, a gente está informando que essa dupla aqui é de coordenadas polares, ok? Então, vamos ver. Aqui eu tenho o valor de R.
aqui eu tenho o valor de θ. Então, R igual a 3 e o θ é π/2. Então, eu posso pensar lá daquela minha relação que eu encontrei, que x tem que ser igual a R vezes o cosseno de θ. X é 3 e θ é π/2. Então, x tem que ser igual a 3 vezes o cosseno de π/2. Quanto que é o cosseno de π/2? 0. Então, 3 vezes 0 dá 0. Eu encontrei a primeira coordenada cartesiana, a abscissa, x igual a 0, tá? E aí, usando a relação y igual a r seno de θ, né? Com r igual a 3 e θ igual a π/2, né? Então, eu tenho que y tem que ser igual a 3 seno de π/2. Seno de π/2 é 1, então, 3 vezes 1 é 3. 3 vai ser a segunda coordenada cartesiana do ponto. Então, eu posso responder assim, ó, o ponto P de coordenadas cartesianas x, y é o ponto 0, 3, ok? Então, só para a gente representar esse ponto, ó, nas coordenadas cartesianas x e y, 1, 2, 3, x, ele tá aqui, certo? Se eu penso em coordenadas polares, né? Esse ponto aqui, né? Se eu penso aqui no eixo polar, sendo esse aqui, né? Foi o ponto que foi dado, ó. O ângulo π/2, a segunda coordenada. Então, nessa semi-reta aqui, que faz a abertura π/2 com o eixo polar, eu vou pegar aquele ponto que está a uma distância 3 do eixo polar. Então, coincide aqui esses dois pontos, esse ponto e esse ponto aqui. Eles são o mesmo ponto do plano, porém, ele é escrito assim no sistema polar, em coordenadas polares, e ele é escrito assim em coordenadas cartesianas, ok? Muito bem. Agora, nós vamos passar para o exemplo 2, tá? No exemplo 2, a gente vai passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, vamos lá fazer uma pergunta. Quais são as coordenadas polares do ponto -1 e π/6, né? Dado em coordenadas polares, ok? Então, eu sei que esse daqui... eu botei aqui. Tá errado, tá, gente? Só um pouquinho aqui, ó. Eu vou passar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Então, essa setinha aqui está errada. Teria que ser daqui para cá. Estou passando de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. O que eu tenho são as coordenadas polares, R e θ, ok? E eu quero passar para coordenadas cartesianas, ou seja, eu quero saber qual é a abscissa x e qual é a ordenada y do ponto P, ok? Muito bem. Então, só corrigindo aqui sempre. Bom, esse ponto que foi dado, -1 e π/6, né? Ele é o ponto... ele é o ponto que tem a segunda coordenada, π/6, e a primeira coordenada negativa, certo?
Se eu quiser, eu posso pensar numa representação onde a primeira coordenada seja positiva para esse ponto, tá? Para isso, eu considero não o ângulo π sobre 6, mas π sobre 6 mais π, né? Que me dá o ângulo de 7π sobre 6. Então, ó, eu tô pensando se eu penso nesse ângulo, eu posso tomar a primeira coordenada positiva. E aí, eu tenho esse outro par aqui de coordenadas que eu posso trabalhar, tá? A gente vai ver que com um ou com outro não tem problema. Eu posso trabalhar com esse ou com esse, que eu vou chegar na mesma conclusão, tá? Então, veja. Então, eu sei quem é R e sei quem é θ, tá? Então, vamos lá. X quem é? É R cosseno θ. R, como eu disse, é menos 1. E o θ é π sobre 6, tá? Então, eu vou ter menos 1 vezes cosseno de π sobre 6. Π sobre 6, só para lembrar, lá é 30 graus, né? Então, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2, que é cosseno de π sobre 6, tá? Então, eu achei o x trabalhando com essa representação. Vou achar o x trabalhando com essa outra representação. Vamos ver se tem diferença. Ó, x é r cosseno θ. R igual a 1 e θ igual a 7π sobre 6. Então, eu tenho R vezes o cosseno de 7π sobre 6. Então, eu tenho 1 vezes o cosseno de 7π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 2, ou seja, a gente chegou no mesmo valor, né? Agora, aqui, mesmo procedimento para achar o y, tá? Y é igual a R seno de θ. Então, com esse ponto aqui, com essa representação aqui, eu tenho menos 1 vezes seno de π sobre 6, que é menos 1 vezes meio, que é menos meio. Agora, se a gente trabalhar com esse aqui, não tem problema nenhum. Y é igual a R seno de θ, com R sendo 1 e θ sendo 7π sobre 6. Então, vai ser 1 vezes menos meio, que é menos meio. Então, o ponto P em coordenadas cartesianas tem coordenadas x e y igual a menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Beleza? Então, só lembrando que é passando de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Agora sim, no exemplo 3, nós vamos passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá? Então, eu quero saber quais são as coordenadas polares do ponto P de coordenadas x e y igual a 1 e 1. Poderia perguntar assim ou poderia perguntar assim, ó. Quais são as coordenadas polares do ponto P, 1 e 1, com esse subscrito aqui, ó, OX, Y, para indicar que 1 e 1 são x e y que estão sendo dados, né? E não r θ. Ou ainda, quais são as coordenadas polares do ponto 1, 1, dado em coordenadas polares? Então, em algum lugar do seu contexto, tem que estar claro se você está trabalhando com coordenadas polares ou coordenadas cartesianas, tá? Quando as coordenadas polares, o ângulo, a gente tá lá com o ângulo em graus, né? O grau já indica que é uma coordenada polar. Mas se um ângulo está em radianos, é um número real. Então, você teria dois números reais nas duas coordenadas. E aí, o contexto, de alguma forma, tem que te informar se esses dois números reais estão indicando
coordenadas cartesianas ou coordenadas polares. Fique atento a isso, ok? Muito bem, uma vez que a gente sabe que foram dadas as coordenadas cartesianas, né? E que o x vale 1 e o y também vale 1, né? A gente vai achar a primeira coordenada polar R com essa relação aqui. R é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente vai chegar a uma representação com R positivo, tá? Muito bem. E aí, substituindo o x e o y, nós vamos ter raiz quadrada de 2, tá? Então, o R é raiz quadrada de 2. E agora, nós vamos usar essa relação cosseno de θ, que é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, é 1 sobre raiz de 2. E o seno de θ, que é y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 1 sobre raiz de 2 também. Aí a gente vai se perguntar, qual que é o ângulo? E aí a gente pode se limitar, por exemplo, ao intervalo de 0 a 2π, para fazer essa pergunta, qual que é o ângulo em radianos cujo cosseno vale 1 sobre raiz de 2 e o seno também vale 1 sobre raiz de 2? Na verdade, cada um é raiz de 2 sobre 2, né? Se a gente racionalizar, né? Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2? Bom, é o ângulo do primeiro quadrante, né? Ali, se a gente pensar no primeiro quadrante do plano XY, OXY. Então, esse ângulo é π sobre 4, ou 45 graus, né? Isso porque a gente pensou limitado ao intervalo de 0 a 2π, né? Mas se a gente pensar em outras voltas possíveis, né? A partir desse ângulo, então a gente pode pensar em todos esses ângulos aqui, ó. π sobre 4, mas quantas voltas completas eu quiser dar, que é representado por esse 2kπ, ok? Com esse k inteiro, porque eu posso dar voltas completas no sentido horário ou voltas completas no sentido anti-horário. Portanto, esse k pode ser positivo ou negativo, tá? Pode ser 0 também, porque aí eu não dei volta nenhuma mais, fiquei parada lá no ângulo π sobre 4, certo? Portanto, qual que é a nossa conclusão? Partindo dessas coordenadas cartesianas 1, 1, a gente chega num par de coordenadas polares que são raiz de 2 e π sobre 4, tá? Ou eu posso chegar em todas essas coordenadas aqui, né? Em todas essas coordenadas aqui. Raiz de 2 e π sobre 4 mais 2kπ. E se eu quisesse representar com um raio, aliás, com raio não, com R negativo, eu posso? Sim, basta somar a esse ângulo aqui, quanto? Π, né? Então, eu vou ter π sobre 4 mais π mais 2kπ, né? Aí, eu posso juntar esses dois aqui, onde eu vou ter 5 π sobre 4, né? Mais 2kπ. Aqui eu cometi um errinho.
aqui é 5, tá, gente? Porque eu tô somando π sobre 4 mais π, ok? Mais 2kπ. Beleza, então? Agora, novamente, eu vou pegar um outro caso onde a gente vai passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, quais são as coordenadas polares do ponto 5, 4, dado em coordenadas cartesianas? Então, esse aqui é o meu x, e esse aqui é o meu y. Quero descobrir quem vai ser o r e quem vai ser o θ, tá? Então, x é igual a 5, y é igual a 4. Para descobrir o r, eu vou pegar a relação r igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, substituindo o x por 5 e o y por 4, né? Vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é raiz quadrada de 41, ok? Além disso, então, já descobriu o raio, ou já descobriu o R, tá? Então, agora eu vou passar para descobrir o θ. Então, eu tenho cosseno de θ igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai me dar 5 sobre raiz de 41. E o seno de θ é y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou obter 4 sobre raiz de 41. E aí, a tangente de θ vai ser y sobre x, que é 4/5, certo? Então, ó, quem que é o θ? A gente pode usar aqui a função inversa da função tangente, né? Então, θ vai ser aquele arco cuja tangente é quem? 4/5, certo? Então, bom, eu vou deixar dessa maneira a representação desse arco, porque não é nenhum arco daqueles fundamentais que a gente conheça, né? Porque lembra lá dos valores que a gente conhece. Ah, a gente conhece o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3, dá 1, né? Esses arcos com os ângulos fundamentais, ou que dá menos raiz de 3 sobre 3, ou dá menos 1, mas que dê 4/5, a gente não conhece, a não ser que a gente use lá o calculador para aproximar, né? E aí, eu posso pensar nele, eu posso pensar em qualquer arco que seja esse, mais quantas voltas completas eu quiser dar. Portanto, o ponto P eu posso representar assim, certo? Eu posso representar assim, ou ainda eu posso representar com a primeira coordenada negativa. Gente, aqui tá errado, tá? Na hora que a gente vê que é a raiz de 41, tá? Voltando aqui, a representação com a primeira coordenada negativa, então, eu pego esse arco aqui e adiciono π, ok? Então, eu tenho todas essas possíveis coordenadas polares para esse ponto de coordenadas cartesianas 5 e 4, beleza? Muito bem.
Agora, nós vamos passar por uma questão, nesse exemplo 5, uma questão um pouquinho mais complexa, que a gente vai passar de uma equação cartesiana para uma equação polar para uma equação cartesiana, tá? Ou seja, uma equação dada em r θ para uma equação dada em x e y, ok? Essa é a questão aqui. Então, eu pergunto, qual é a equação cartesiana do conjunto de pontos caracterizados pela equação polar? Essa aqui é uma equação polar, né? Ok? Se lembram aí o que essa equação polar representa? Né? Então, ó, tô fixando o ângulo em 3π/4, tá? Então, vocês podem até não lembrar, a gente vai fazer de forma algébrica e descobrir que conjunto de pontos são caracterizados aí por essa equação polar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar mudança de coordenadas, que são aqueles conjuntos de equações que a gente obteve agora há pouco, para passar de um sistema para outro sistema, né? Então, eu sei que o θ tem que ser igual a 3π/4, tá? E aí, eu vou usar o fato de que a tangente de θ, então, tem que ser igual a tangente de 3π/4. A tangente de 3π/4 vale menos 1, ou seja, a tangente de θ tem que ser igual a menos 1, né? Muito bem, a tangente de θ tem que ser igual a menos 1. Tá, mas qual era a relação que envolvia a tangente de θ? Ah, a tangente de θ era y/x, certo? Então, se a tangente de θ tem que ser igual a menos 1, o y/x também tem que ser igual a menos 1. Então, eu tenho y/x igual a menos 1, ou seja, y igual a menos x. Y igual a menos x em coordenadas cartesianas representa o quê, gente? Estão lembrados? Uma reta que passa pela origem, né? Ela passa bem no meio dos quadrantes pares, é a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então, é uma reta que passa pela origem, beleza? Então, essa equação aqui, ela representa essa reta em coordenadas polares e em coordenadas cartesianas ela é assim, ok? A gente poderia também pensar, né, lá pela definição de coordenadas polares, né? Os pontos do plano que satisfazem essa condição, que condição? Essa daqui. Θ igual a 3π/4, onde a gente está fixando o θ e está deixando livre o R, né? Então, eles são dessa forma aqui, ó, R e 3π/4. Com esse R podendo ser positivo ou negativo, certo? Então, eu estou dizendo que o ângulo entre o semi-eixo positivo OX, que é quem? O eixo polar, e o vetor OP, ele tem que ser igual a 3π/4, no caso do R sendo um valor positivo, ou ele vai ser 3π/4 mais π,
que dá 7π/4, no caso do R negativo, né? Então, se a gente for pensar nessa descrição, a gente chega na reta que passa na origem e tem coeficiente angular tangente de 3π/4, que é -1. Então, a gente chega na reta y igual a x, tá? Então, veja que, interpretando e usando as equações lá que a gente chegou de mudança de sistema de coordenadas, né? Foi mais direto, uma vez que a gente consegue entender o significado dessa equação, né? O que ela representa. Mais um exemplo, pessoal, é para não deixar nada passar, né? Vamos pegar agora as coordenadas cartesianas, vamos passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. O quê? Um ponto? Não. Vamos pensar, né, que a gente vai querer representar agora um conjunto de pontos em coordenadas polares. Um conjunto de ponto este que é dado pela equação cartesiana x igual a A, com A diferente de zero. Então eu estou representando o quê? O que isso aqui representa? Isso representa uma reta vertical, com a particularidade de que ela não coincide com o eixo y, porque o A tem que ser diferente de zero, né? Então, eu quero saber, nesse problema, qual é a equação polar dessa reta vertical, que é uma reta que não passa pelo quem? Ela não passa pelo polo, certo? Então, a gente vai fazer isso bem rapidinho, porque eu tenho que x é igual a A, mas como que o x se relaciona com as coordenadas polares? O x é R cosseno de θ, certo? X é R cosseno de θ e x é A, então R cosseno de θ igual a A é a equação procurada. Então, ó, olha aqui a equação bonitinha. R cosseno de θ igual a A. Opa, aqui eu juntei o E, gente, deixa eu apagar isso. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Apareceu esse negócio aqui que eu não sei nem tirar. Eu sabia tirar, mas agora... Como que eu faço? Jogo isso pra fora? Não, é só clicar, vê que beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Onde é que eu tava mesmo? Eu tava nessa equação bonitinha aqui, ó. Que eu fiz um contorno, né? Então, essa aqui é a equação polar dessa reta vertical. Olha, ela é bonitinha essa equação aqui, mas veja que comparada a essa aqui, ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela envolve as duas coordenadas polares r e θ e ainda a função trigonométrica cosseno de θ, né? Enquanto essa aqui, ela só envolve quem? Uma única coordenada cartesiana, que é o x, né? E não envolve função trigonométrica nenhuma. Então, notem que a gente pode usar essas equações que a gente viu lá atrás de mudança de sistema de coordenadas, de polares para cartesianas, de cartesianas para polares, para poder descobrir como que é
a equação em um sistema e como que é em outro sistema, né? E a gente está vendo aqui nesse exemplo que, ao contrário lá dos casos que a gente falou de reta passando pelo polo ou pela origem, né? E de círculo centrado na origem de um determinado raio, né? Que eram bem mais simples em coordenadas polares, essa reta aqui, ela fica mais simples em coordenadas, o quê? Cartesianas, né? Do que em coordenadas polares. Tá bom? Então, o sistema de coordenadas que a gente vai usar, ele depende do que a gente está fazendo. Qual que é o melhor? É o melhor numa situação e em outra. Se eu quero trabalhar com círculos e retas, círculos centrados na origem em retas, passando pelo polo, pela origem, pode ser melhor trabalhar com um sistema de coordenadas polares, mas para outros tipos de curvas, por exemplo, essa reta aqui, talvez o melhor seja ficar em coordenadas cartesianas mesmo. Então, a gente vai ter que analisar cada situação, tá? O que eu tenho aqui, gente? De novo, passando de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Nossa, eu enchi de exemplo essa aula, gente. Palmas para mim, muitos exemplos. Tô brincando. Então vamos lá, vamos passar mais uma vez de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Olha que belezura. Qual é a equação cartesiana do conjunto de pontos caracterizados pela equação polar? Que é essa daqui, olha só. R cosseno de θ menos π sobre 3, que é igual a 2. Então, vamos fazer isso usando equações de mudança de coordenadas, tá? Antes, porém, da gente mudar de coordenadas, a gente vai trabalhar com esse cosseno aqui, que é cosseno da diferença, né? Ó, por um lado, R cosseno de θ menos π sobre 3 vai ser o R que multiplica quem? Cosseno de θ vezes cosseno de π sobre 3 mais seno de θ vezes seno de π sobre 3. Né? O cosseno da diferença, gente, lembra? Ó, cosseno de A menos B. É cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Só que o A aqui, quem que é? É θ. E o B, quem que é? Π sobre 3. Tá, então a gente abriu aí isso daí e chegou aonde? Bom, cosseno de π sobre 3 é meio. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, veja que quando a gente abriu aí, cosseno dessa diferença, apareceu pra gente quem? R cosseno θ e R seno θ. E a gente sabe que R cosseno θ, quem que é? É x. E R seno θ é y, né? Então, por um lado, R cosseno de θ menos π sobre 3 é isso aqui. E por outro lado, como foi dado na equação, R cosseno de θ menos π sobre 3 é 2. Então, eu vou igualar essas duas coisas. 2 é igual a isso daqui tudo, certo? Aí, eu vou substituir
isso aqui por x. Isso aqui tudo não, gente. Por favor, eu que risquei demais. Olha, fazendo aparecer o que não preciso. Ixi, gente. Se eu apertar descarga. Ai, acabei com a minha apresentação. Ah, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer... Eu não vou gravar tudo de novo, não. Vou abrir novamente, tá? Só porque eu apertei uma coisa errada aqui, ó. E o negócio não desaparece. Eu não sei o que fazer, gente. Fechar, excluir. Eita, Lelê. Ah, já sei. Vamos lá. Jogar isso fora. Tá bom? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Tudo isso que eu tô fazendo, ó. Toda essa besteira que eu tô fazendo aqui, tá? Vamos lá. De novo, vou procurar minha apresentação. O que eu tava apresentando mesmo pra vocês? O que, gente? O que eu tava fazendo? Passando de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Tá? Eu tava lá no final, gente. Poxa, brincadeira. Aguenta um pouquinho que eu chego lá. Não, vamos fazer mais rápido. 151. Vamos ver onde tá. Vamos ver. Mais pra frente ainda. Ah, eu tava aqui. Opa! Gente, não vou editar não, desculpa, mas é porque eu tenho mais aulas para preparar, senão eu não vou dar conta. Então, ó, esqueçam toda essa besteira que eu fiz, tá? E agora vamos retomar aqui, ó. A gente queria a equação cartesiana dessa curva aqui, bonita. O que será que ela é, hein, gente? A gente tinha desenvolvido por um lado e encontrado que R cosseno de θ menos π sobre 3 era isso aqui. E por outro lado, R cosseno de θ menos π sobre 3 era 2, né? Então, se eu igualar essas duas coisas aqui, né? Eu vou obter que R cosseno θ vezes meio, mais R seno θ vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 2. Agora, R cosseno de θ é x e R seno de θ é y, tá? Então, substituindo, né, x e y, eu vou obter isso daqui, ó. E eu vou ajeitar um pouquinho. E quando eu ajeito isso daqui um pouquinho, ó, tiro o denominador comum, que é 2 desse lado, multiplico por esse 2, vai dar esse 4, né? O que eu vou encontrar? X mais raiz de 3y igual a 4. Gente, o que isso é? Isso é uma equação em x e y linear, portanto, representa uma reta. Então, essa equação cartesiana aqui, aliás, polar aqui, é a representação polar dessa reta, certo? É uma reta também que não passa pelo polo, beleza? Muito bem. Agora, vamos passar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Mais uma vez. Vou perguntar agora para vocês qual é a equação cartesiana do conjunto de pontos caracterizados pela equação polar R igual a 2A cosseno de θ. Esse A aí é uma constante positiva, tá? Então, uma equação bem bonitinha, R igual a 2A cosseno de θ. E para isso,
para descobrir a equação cartesiana e com isso descobrir também o que, gente? Descobrir qual conjunto de pontos que isso representa, né? Então, vou usar aí equações de mudança de coordenadas, né? E eu sei que o R, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Ó, o valor de θ pode ser qualquer um e o cosseno pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, R também pode ser positivo ou negativo. Então, eu sei que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E o A, e esse R aqui tem que ser igual a 2A cosseno de θ. Ó, o 2A permanece e o cosseno de θ nós vamos trocar por mais ou menos x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, porque eu não tenho indicação desse θ, esse θ pode ser qualquer um. E o R também, ele pode ser qualquer um, porque ele é função desse θ que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, se eu multiplicar em cruz aqui, eu vou obter o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2ax. O sinal positivo vai cancelar com o positivo e o negativo vai cancelar com o negativo, tá? Muito bem. Então, eu tenho que essa equação polar corresponde a essa equação cartesiana. E essa equação cartesiana representa o quê, gente? O que ela representa? Então, vamos usar a técnica de completar quadrados para a gente poder descobrir o que ela representa. Então, vamos ajeitar essa equação, ó. Temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2ax. Sem somente ser x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado é igual a 0. Agora, eu vou completar quadrado, ó. Eu vou adicionar o a ao quadrado aqui e vou subtrair, ou seja, não estou adicionando nada, na verdade, né? Mas eu estou adicionando esse termo aqui para completar esse quadrado aqui. Ó, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é A. Então, para completar o quadrado, vai ficar faltando o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu adicionei esse quadrado do segundo aqui que faltava. Então, eu tenho que retirar ele, tá? Agora que eu completei o quadrado, eu posso escrevê-lo de uma forma mais sucinta. Então, eu tenho x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Isso representa o quê, gente? Um círculo centrado no ponto A e 0 de raio A. Certo? Essa equação cartesiana tem que ser familiar para a gente, né? Então, nós temos aí essa equação aqui, que é a equação cartesiana dessa equação polar. E ambas representam esse círculo. Um círculo de centro A e 0 de raio A, certo? Então,
A gente vê aí que as equações que a gente trabalhou nessa aula de mudança de coordenadas polares para cartesianas, de cartesianas para polares, vão nos ajudar a descobrir como são as equações de conjunto de pontos em coordenadas polares e também em coordenadas cartesianas, né? Muito bem, pessoal, essa aula foi um pouquinho grandinha, 1h32, muito grande, por sinal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Me desculpem aí os tropeços no meio da aula. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Um grande abraço para vocês e fiquem bem.